Bem-vindos a mais um programa Vocações e Missões. Estamos em fevereiro, numa noite fria, não tão fria como o costume, e temos uma pessoa que, com a sua simplicidade, nos vai ajudar a aquecer este encontro. Eu falo-vos de uma pessoa que se chama Rui, não é o Rui Pinto, que tinham descansados, não é nenhum jogador de futebol famoso, não é o Rui Jorge, treinador, não é nada disso. É uma pessoa simples, do povo, mas que tem uma história para partilhar connosco, que vai prometer cativar do princípio ao fim. Eu falo-vos de Rui Leal. Eu não sei se é só de nome, se também é de característica pessoal ser leal, vamos saber disso depois. E eu quero soltar o Rui Leal, que está em Aveiro, eh, e agradecer a presença dele entre nós. Rui Leal, boa noite, bem-vindo aqui Boa ao noite, programa. Américo, Obrigado. e obrigado pelo convite. Nada, eu que te agradeço ter aceito. E sim, eu acho que sou uma pessoa leal também de nome, mas pronto, depois no final Oh, podemos. É, exatamente, fazemos a prova dos nove. Bem, então vou apresentar assim brevemente. Eu nasci em Pombal, numa família católica, pronto, sempre fui habituado a ir à missa, fiz assim esse percurso da catequese. Acabei o secundário, concorri para a universidade, tirei um curso de matemática, que era uma das minhas primeiras opções. Pronto, talvez tivesse assim um bocadinho empatado com biologia, sempre uma pessoa que gostei muito de animais, de aves, ainda atualmente tenho aqui em casa, onde vivo em Aveiro. Tirei o curso de matemática e neste momento sou professor de matemática, dou aula já há algum tempo, há muitos anos. Tenho 43 anos e estou atualmente a trabalhar em Valdecambra, fica aqui perto da Serra da Freita, na zona de Aveiro. que eu conheço muito Uh, bem. pronto, e assim de uma forma muito É que simples, pronto, deixo espaço para que possas fazer algumas perguntas. daqui até aí, também num instante. Eu estou aqui na Maia, como os nossos espectadores sabem, portanto, também até Câmara, até Aveiro, não é tão longe como isso. É É coisa de um pertinho. instante. Disseste, a dado passo, que foste educado na fé cristã, na Igreja Sim, Católica, eh, e era o hábito ir à missa. Mas, sim. a dado passo, deixou de ser um hábito. O que aconteceu? É sim, era realmente um hábito e uma rotina, ou seja, eu sabia muita coisa na catequese, tive catequistas que me ensinaram muita coisa, deram-me o melhor que podiam e que tinham, estou-lhe muito agradecido. No entanto, quando eu tinha cerca de 17 anos, convidaram-me para participar no encontro de jovens, uma prima minha convidou-me, e eu decidi participar, e durante esse fim de semana, fiz esse encontro e pude experimentar aquilo que eu sabia, ou seja, foi um fim de semana onde todos os conhecimentos que eu conhecia, que me tinham sido dados na catequese, que Deus era amor, que Deus era pai, que Deus me amava, isso eu sabia de cor, sabia de cabeça, mas nesse fim de semana consegui experimentar isso. E essa experiência de sentir-me profundamente amado, profundamente valorizado, isso muda qualquer vida e mudou a minha vida. E então eu acho que foi imediatamente depois dessa experiência forte que tive nesta comunidade à qual pertenço hoje, que é a Verbum Dei, que a minha vida mudou assim bastante. Interiormente, exteriormente, as minhas opções, as minhas ocupações, senti que efetivamente isso deu uma dimensão maior à minha vida. Uh, Pronto, fiz um percurso na universidade já com um forte compromisso pastoral, também já com uma missão assim mais intensa junto dos meus colegas universitários, também junto à pastoral juvenil da Diocese. Eu estudei no Algarve, tenho assim mesmo muito carinho pela Diocese, fui super bem acolhido, uma Diocese também muito simples, mas muito acreditava muito nos jovens e investia muito também no nosso trabalho e ajudou muito a crescer na minha vocação. Um, e pronto, é assim uma fase que eu recordo como muito importante e como um marco para a minha caminhada e para a minha descoberta vocacional e de fé. Uhum. Digamos que o facto de teres consagrado,
foi uma coisa muito pensada, deu um certo tempo para que isso aconteceu, para que isso Sim. acontecesse, eh, ou foi assim, tira e queda, não foi assim de um dia para o outro, tudo. Não, não foi de um dia para o outro. Ou seja, eu naquele fim de semana apercebi-me imediatamente que tinha descoberto um grande tesouro. Ou seja, eh, eu tinha os sonhos que toda a gente tem, ter uma família, ter uma vida estável, ter uma boa carreira profissional. eh, Pronto, essas eram as minhas motivações até acabar o secundário. A partir desse momento entrou mais uma variável na minha vida, que era eu queria transmitir este tesouro também a outras pessoas. Uhum. E essa foi uma das minhas preocupações. Pronto, eu senti essa chama missionária nesse encontro. Eu senti que Deus me convidava a anunciar aquilo que eu tinha experimentado. Aquela descoberta não podia ser só para mim. E então, durante o meu curso universitário, tive essa inquietação de poder fazer com que outros jovens pudessem também conhecer a Verbum Dei, pudessem conhecer também esse Deus que eu pude encontrar naquele fim de semana, e conheci alguns colegas da universidade que alinharam neste projeto, neste desafio. E então lembro-me de termos ido falar com o bispo, na altura, Dom Manuel Madureira Dias, que era o bispo do Algarve, e de Boas termos saudades. e de lhe termos perguntado se ele nos podia ajudar a organizar um encontro de jovens, que não ficasse muito caro, porque os jovens, como não sabiam que ia valer a pena, não iam despender de muito dinheiro para poder participar assim num fim de semana. E ele recebeu-nos de braços abertos, apoiou a iniciativa. E eu convidei os missionários. Pronto, eles foram do Porto, foram até o Algarve, fomos para Portimão para uma casa de retiros e tivemos também aí uma experiência de fim de semana com estudantes universitários do Algarve. Olha, E a e a partir parte. daí, Ah, não, sim, sim, continua. começámos a reunir-nos na universidade, numa salinha que havia onde tínhamos a nossa Eucaristia semanal. Começámos também a ter assim alguns encontros com regularidade, de oração, de partilha. Pronto, e a vocação foi crescendo, ou seja, não foi assim uma coisa que eu deixasse tudo para abraçar esta missão. Eu também sentia que, ou com o tempo, fui-me apercebendo que Deus também me chamava a levar a missão e a viver a missão desde a minha realidade, desde o meu ambiente à minha volta, os meus amigos, A tua a família. realidade de estudante, a minha família, neste momento a minha realidade profissional, os meus alunos. Portanto, para ser missionário não é preciso ir para a África, não é preciso ir para a Ásia. Às vezes associamos a Nem é preciso missão. largar tudo, pois não? Não, ou seja, depende do tipo de missão. Eu acho que a missão é muito precisa também aqui na Europa e aqui em Exatamente. Portugal. Sim, Portanto, sim. às vezes associamos, como eu estava a dizer, a missão a melhorar os cuidados de saúde ou proporcionar melhores condições para a educação ou erradicar a pobreza. E às vezes a maior pobreza é a pobreza interior que se vive aqui ao nosso lado. Hum. E por isso eu acho que faz muito sentido Olha, e como é sermos que se evangeliza? missionários. Como é que se evangeliza esta realidade? Ou seja, nós estamos numa Europa. Olha, eu acho que as pessoas estão cansadas de teorias, estão cansadas Uhum, de rotinas, estão uhum. cansadas de tradições, estão cansadas hum, pronto, eu acho que é mesmo isso, estão cansadas de rotinas e Rituais de mecânicos. rituais. Sim, E, sim. portanto, eu acho que evangeliza-se quando alguém vê uma vida diferente, que atrai, que verdadeiramente feliz, preenchida. Eu acho que pelo menos se interrogam. E eu acho que esse é o primeiro passo, é as pessoas aperceberem-se que há uma felicidade diferente naquela pessoa, há uma vida com sentido, há, E como é que tu, na prática, passas isso para os outros? Tu olha, e é os outros que te sim. acompanham? Pronto, eu acho que a primeira forma tem muito a ver com o nosso estilo de vida. Portanto, eu ainda agora, pronto, eu trazer-me um bocadinho para esta entrevista. Pronto, não era para contar aqui às pessoas que me estão a ouvir, mas posso dizer, pronto, há aqui pessoas em casa que vieram jantar. Ou seja, eu acho que passa muito por aí, por uma conversa, por cultivar as amizades, as relações e também nesses ambientes podermos mostrar
uma amizade verdadeira, testemunhar a nossa fé. Em contexto de aulas também é a mesma coisa, quer dizer, não ter vergonha de me assumir enquanto católico. Posso dizer que já este ano letivo tive um encontro também onde colaborei com catequistas de Valdecâmara, pronto, que entretanto me conheceram e que me convidaram também para animar alguns encontros de catequese e onde estiveram presentes alguns alunos meus. Ou seja, as coisas acabam por se cruzar. E pronto, acho que passa muito por aí, É por assim, sermos nós próprios. E eu tenho um bocado a convicção, se calhar a quem nos está a ouvir pode achar que sou um bocado otimista neste campo, mas tenho um bocado a convicção de que o jovem, quando falo de jovens, são jovens que vão até aos 30 e tal anos, mas começam muito mais cedo a ser jovens, estão sedentos de coisas que preencham a vida deles e não encontram. Eh, Quando eles recebem convites para participarem em encontros deste género, qual é a primeira reação que tu sentes deles? é Ficam com o pé assim, atrás? eu acho que há uma grande diversidade de reações. Acho que estamos numa fase ou num momento, numa geração em que eles respondem muito em massas. Ou seja, Uhum. se um ou dois se lançam, epá, os outros vão Ou atrás. atrás? Agora, dificilmente vai um jovem sozinho. Quando vai alguém sozinho, eu valorizo mesmo muito porque é preciso muita coragem. Uhum. Eu acho, perdão, acho que hoje em dia os jovens são muito sensíveis aos voluntariados, ao ajudar o outro, à ecologia, e também aproveitamos um pouco isso para lhe poder proporcionar uma experiência de encontro com eles próprios, com os outros, também com Deus, e essa é muitas vezes a porta de entrada, é eles estarem disponíveis para fazer a diferença na vida de outras pessoas. E Uhum. depois perceber que há uma realidade maior que nos faz, que nos torna sensíveis ao outro, e que se calhar a fé é algo, uma proposta que faz sentido. Portanto, esse seria se calhar um nível 2 hoje em dia, porque eu sinto que se for convidar um jovem, olha, vamos fazer agora um encontro onde vamos falar de Deus, serão muito poucos aqueles Sim. que vão aderir. Se calhar eu que sou Agora, oponente não ia, que foi aqueles que pois, depois, né? exatamente. Ou seja, temos de ser também muito pedagógicos na Sim, forma como sim. propomos a Deus e como propomos estas vivências de fé aos jovens. Acho que, pronto, uma experiência que lhes proporcione amizade, convívio, uma experiência de voluntariado e também um momento intenso de uma experiência de oração e de intimidade com Deus, eu acho que é assim uma receita que pode eh, ter consequências na vida dos jovens hoje. Acredito sim, acredito nessa fórmula. Uhum. Isso está por ser um jovem, um menos jovem, num desses encontros, que no fim ficasse sozinho contigo e te dissesse: Oh, Rui, eu queria crer em Deus, mas não consigo. Olha, isso já aconteceu e às vezes acontece e mais com mais frequência do que aquela que eu gostaria, porque eu gostava às vezes de ter uma pena com um programa executável que a gente pudesse pôr assim eh, eh, no pescoço, ou onde quer que fosse da outra pessoa e que pudesse transmitir Mas uma perdi a experiência. piada toda, não perdi o interesse todo. Não, deixávamos de ser pessoas livres, não é? E Claro. Deus é amor e o amor não se pode impor. E por isso Deus faz-nos livres de acreditar. É assim, olha, eu aquilo que diria ehm, que era bom, é bom isso, é bom a pessoa querer. Eu acho que a pessoa querer e desejar, acreditar já é bom. E que Deus agradece também essa atitude da pessoa. E acho que essa é a porta, não é? Querer acreditar em Deus é, é, É a é a primeira porta. porta, depois. E depois também, sei lá, eu acho que conversar um pouco, também desmistificar aquelas falsas imagens que às vezes temos de Deus, porque é isso que nos impede de acreditar, porque às vezes falam-nos de um Deus que castiga, um Deus que está lá em cima numa nuvem com um binóculo, a ver o que é que nós fazemos de errado cá em baixo, um Deus que tem um livro onde vai escrevendo as asneiras que fazemos
e que depois nos manda para o inferno quando nós morremos, porque nos mostra que no dia 5 de fevereiro de 2023 não foste à missa e era domingo. Epá, eu acho que essas imagens falsas que temos de Deus muitas vezes nos impedem de acreditar nele. Até assusta, não é? Mete medo. Exatamente, assustam-nos e afastam-nos. E se nós tivermos 30 anos da nossa vida a ouvir falar de um Deus assim, acabamos por ficar condicionados por essa imagem. Sim, sim. E às vezes, pronto, também tenho que ser honesto, às vezes a própria igreja também transmite uma imagem do Deus demasiado distante, de um Deus que é o omnipotente, o todo-poderoso, que está lá em cima. Pronto, isso muitas vezes é um obstáculo para que algumas pessoas se possam aproximar de Deus. Sim, sim, e tu agora tocaste num ponto muito interessante. É que normalmente, e eu fiz essa experiência na minha vida, normalmente nós, quando nos falamos de Deus, parece que Deus está fora de nós. É muito Está longe lá o muito. Todo-Poderoso. E Essa ao foi a contrário, descoberta. Deus, para nós acreditarmos nele, temos que vê-lo cá dentro. Ver que ele está cá dentro, ou que está ao nosso lado, junto de alguém que está ao nosso lado, não é? Que Deus Sim, não existia precisamente. de outra maneira, não é? Agora, É, eu digo isso porque muita gente continua a procurar a Deus onde não se vê, porque não se vê no nada, tem que ser em alguma coisa de concreto. As pessoas não creem naquilo que não veem, é muito difícil. E Deus, não é por causa que Deus fez homem, não é? Hum, agora, de qualquer maneira, os jovens são muito sensíveis a esta realidade. Se eu não o vejo, como é que eu vou perceber, como é que eu vou encontrá-lo? E essa história que tu estás a contar, esta passagem que tu estás a contar, é interessante porque, a partir do nosso exemplo, eles podem descobrir que tu és diferente, Rui. O Rui é diferente. Se o Rui é diferente, o que é que ele é diferente? Se calhar alguma coisa está dentro dele que o ajuda a ser assim, a ser diferente do que é rotineiro, do que é habitual. Sentes que tem sido essa lanterna, essa candeia, e ainda hoje se falava sim, muito. eu sinto que há momentos mais do que outros, não é? Sinto Sim, que há sim. momentos que a nossa vida interpela mais do que outros. Mas olha, se me permites, ainda gostava de dizer mais algo em relação à questão anterior, Acho porque bem. acho que não cheguei ainda a responder tudo. Porque parece-me importante também que se nós queremos conhecer Deus, Deus tem muito mais interesse que nós o conheçamos. E ele próprio diz que encontrar-me-eis se me buscares de todo o coração. Portanto, quem buscar a Deus com todo o seu coração, com todas as suas forças, Deus não tardará a revelar-se. Mas muitas vezes nós pomos a nossa razão à frente, somos nós próprios que, com a nossa forma de ser, criamos alguns obstáculos que nos impedem de ter essa percepção simples de que Deus é amor, de que Deus me ama, de que Deus está na natureza, que Deus está nas pessoas. E às vezes é isso a dificuldade, é que nós queremos mais do que ter fé em Deus, é que queremos saber tudo de Deus e queremos ter a razão de Deus. E isso é que às vezes nos impede de ter essa experiência de Deus e nos pode impedir de o sentir. Porque se nós nos abrirmos de coração à sua presença amorosa em nós, se abrirmos os nossos olhos no nosso dia a dia, à nossa volta, se pudermos sentir também as pessoas, aquilo que nos dizem, o afeto, todas essas realidades, facilmente poderão descobrir Deus. Quer dizer, se os nossos pais nos amam, se. Pronto, eu acho que todos os derivados do amor são derivados de Deus e, portanto, basta às Então, vezes. posso deduzir das suas palavras que Deus, mais do que ser pensado, do que ser razão, é ser sentido, é de Eu coração. acho que sim, Sim, sim. se buscarmos. Eu tenho aqui uma citação, pronto, isto não estava assim pensado, mas Pois não, aqui sendo, nunca nada é sendo pensado. assim, vou ser mais Concreto. real, exatamente, Sim. porque eu há cerca de uma semana tivemos um retiro de oração aqui em Aveiro. Pronto, e eu lembrava-me agora desta citação bíblica que diz precisamente isso que acabei de vos dizer, que, pronto, se quiserem depois procurar, está em Jeremias 29 e no versículo 12 diz: Invocar-me-eis e vireis suplicar-me, e eu vos atenderei. Buscar-me-eis e me encontrareis, se me procurardes todo o coração.
deixar-me encontrar por vós, oráculo do Senhor. Portanto, isto é a palavra de Deus. Eu acredito que se nós o buscarmos com todo o nosso coração, se o procurarmos, havemos de encontrá-lo. Não sou eu que estou a dizer, é a palavra de Deus. Sim, sim. Pronto, eu acho que isso tem muita força. Oh, Rui, Pronto, entretanto, com a força sim. que a palavra de Deus tem e com a força que tu aqui estás a transmitir, eh, ao longo destes anos de consagração que tu tens de pessoa consagrada, passaram já centenas ou mais do que isso de pessoas jovens e não só. Eh, São mais aqueles que abraçam um caminho de encontro com Deus ou aqueles que ficam pelo caminho. É assim, eu gostaria que fossem mais aqueles que abraçam e que perseveram nesse caminho, não é? Eu acho que são sempre poucos, ainda que sejam bastantes. Bastantes, claro. No entanto, eu acho que não é fácil perseverar na fé, porquê? Porque eu tenho que ser honesto, eu acho que nem sempre as paróquias ou nem sempre se encontram grupos onde se possa crescer na fé. Temos assim uma experiência marcante num fim de semana e depois voltamos aos nossos ambientes E perde-se e um bocado, somos, né? Sim. somos um bocadinho às vezes engolidos pela rotina, pela tradição. Sim, até E porque as paróquias normalmente não acolhem muito bem os jovens na sua essência, ou seja, um jovem chega cheio de energia, cheio de vida à paróquia, mas a paróquia está com mofos, está com traça, está com eh, sim, porque com não há outros ruínas. jovens, não há às vezes sequer um grupo de jovens onde Sim, sim, que ele sim. possa integrar, ou seja, acho que as paróquias até E se têm ele tem vontade. ideias, e se ele tem ideias novas, muitas vezes não são aceitos. Isso entrava, não entrava. Pronto, é assim, eu também não ponho assim as coisas tão negras. Eu fui muito bem acolhido na diocese que falei, no Algarve, foi muito bem acolhido, houve muitas portas abertas, houve muito investimento e também por onde tenho passado fui encontrando também muitas portas abertas. Agora, e por isso também não quero generalizar. No entanto, também às vezes as pessoas querem caminhar, os jovens querem caminhar e não há um animador ou não há um grupo que possam integrar. E eu acho que isso pode ser uma dificuldade, porque é verdade que não há um grupo de jovens numa paróquia, mas se calhar depois há um grupo de amigos a desviar e a convidar para isto e para aquilo, e portanto acaba Sim, por a concorrência é mais ser muito apelativo, forte. a concorrência é muito forte, é muito apelativa. É É quase isso. toda a gente pratica desporto, toda a gente faz caminhadas, toda a gente faz É, as isso. escolas são também muito Sim, sim, exigentes nos sim. desafios que propõem aos seus alunos, ou seja, também é preciso estudar, é preciso ser bom, é preciso investir muito tempo e muito trabalho nas escolas, e tudo isso, pronto, também faz com que os jovens depois não tenham assim tanto tempo para Voltando, dedicar a voltando, Deus. voltando um pouco atrás, e uma vez que os desafios são Sim. muitos, como é que vocês, na perguntei, e neste caso tu, porque és tu que estás aqui, lanças as redes? Tens que buscar. Bem, é assim, nós temos que perguntar aos jovens qual é a alimenta que eles gostam. Ou melhor, nós não perguntamos, nós vamos vendo, sei lá, se eles gostam de um bitoque e têm que comer peixe, epá, a gente põe lá um filete de peixe misturado com uma picanha, pronto. Ou Sim, seja, nós temos que perceber um pouco qual é que é a sensibilidade do jovem de hoje em dia. E eu já fui respondendo um bocadinho isso. Pronto, os jovens hoje em dia são sensíveis a quê? Ao voluntariado, à amizade, ao convívio, a algo que seja desafiante, a uma peregrinação, por exemplo, a Santiago de Compostela, a fazer um voluntariado, como já disse também. Ou seja, temos que arranjar assim algo que seja desafiante, que vá de acordo à sua sensibilidade e depois aproveitar esse contexto para também lhe provocar uma experiência de fé, para eles possam perceber que se podem divertir sem álcool, se podem divertir sem fumar erva, por exemplo, ou seja, perceberem que eles podem ter uma experiência de profunda felicidade, de se sentir preenchidos, de sentir que aquele fim de semana marcou as vidas deles. Um, com ingredientes que foram super naturais, que é jovens
normais, uma experiência de fé, em que sentiram que podiam ser úteis para outras pessoas, são os ingredientes pronto, Agora tocaste na ferida de muita gente, então, jovens normais, e aqueles jovens que, por qualquer razão, não são considerados normais, têm uma deficiência, têm uma doença grave, assim, que não os permite caminhar tão depressa, estar tanto tempo. Vocês, na pergunta aí, estou a falar em relação aos jovens, em particular, que é o seu caso, eh, já pensaram alguma vez em organizar uma peregrinação a Santiago de Compostela, acompanhado de cegos ou de outros deficientes? olha, é assim, América, eu confesso que esta realidade me passava assim completamente ao lado até eu participar na vossa reunião Não que tiveram há cerca de... viver a fé às escuras, não foi? Exatamente, Ou eu confesso que imaginar. fiquei assim muito mais sensibilizado, porque eh, apesar de eu já conhecer alguns invisuais, como por exemplo a Ana, pronto, que já vem participando em algumas atividades, Deixa-me que te corrija um bocadinho, não digas individuais, diz de cegos ou ok, deficientes visuais, está bem? está bem, ok, É só, cegos, eles gostam que são individuais, alguns gostam, mas como estão em público, era bom que nós educássemos, porque o certo, termo técnico é deficiente visual, não é? ok. Pronto. Pronto, então eu acho que neste momento já sou mais sensível à vossa Uhum. realidade. Pronto, e posso dizer que neste último retiro que tivemos, há cerca de 2 semanas, já tivemos o cuidado de enviar as citações em formato Word, de também poder enviar as letras das Ah, músicas em maravilha, formato Word. É verdade, maravilha. foi assim exigente, porque eu fiquei com essa parte técnica de, à medida que as pessoas iam falando, podermos também escrever alguns pontos para podermos Sim, enviar, sim. mas era algo que eu não era assim muito sensível, confesso. Uhum, uhum. Neste momento, sim, reconheço pronto, que é preciso um apoio mais concreto e que é um desafio. Mas caminhar com alguém que caminha Caminhar, é assim, tivemos já uma rapariga a caminhar connosco com uma prótese num joelho, porque sim, nós normalmente caminhamos com um carro de apoio, que também o carro ajuda. vassoura, não é? É, com cegos, acho que não, acho que nunca houve nenhum cego a participar connosco numa peregrinação. Isso, pronto, exigiria certamente outra logística e etapas, se calhar, mais pequenas, porque assim, nós Se caminhamos calhar por, não, é que os cegos andam bem. Eh, certo, mas eu vou-te explicar, é que as peregrinações são por caminhos bastante atribulados, é por carreiros, tem riachos, tem pedras, tem... Aquilo não é alcatrão, então eu acho que seria necessário mesmo que cada cego tivesse um acompanhante individual, porque isso era, sim, sim, era sim. importantíssimo. Mas ainda mais intenso. Se tivessem que acompanhar, imagina, isto é o radical do radical. Havia um deficiente físico que até andava de cadeira de rodas. Uhum. Queria peregrinar convosco, ou Santiago, ou um outro sítio religioso. Pronto, Sim, eu acho que como é seria que um vocês poderiam desafio. adaptar? Epá, teríamos que arranjar voluntários também que pudessem responsabilizar-se por acompanhar essa pessoa. Por exemplo, eu, em contexto escolar, já acompanhei uma aluna em cadeira de rodas. Pronto, isso implica realmente uma Enfim. logística difícil, mas é possível de fazer. Mas, Agora, desde mas em vez de chegarem a autocarros, Santiago de Compostela em 5 dias, podem chegar em 15. pois, isso implica mais uma semana de férias. Sim, mas Eh, para quem procura o espiritual, para quem procura o encontro com Deus, sim, sim. quanto mais tempo, melhor, não é? Ou seja, eu acho que, pronto, que é um desafio grande, pronto, teria que ver toda a logística, porque há muita coisa que me passa ao lado, sabes? Sim, sim. À medida que nós conhecemos a realidade de uma pessoa cega ou mesmo de alguém que está numa cadeira de rodas, só mesmo a própria pessoa é que sabe as dificuldades que lida no dia a Sim, mas, dia. Rui, mas aqui há dois aspectos. Uma é o deficiente querer, outra coisa é o deficiente não querer
E outra coisa é o deficiente querer, mas não saber se tem quem queira fazer isso com ele. Esse caminho, Uhum. esse trajeto, esse percurso. Hum, Estou visto no webinar que não eram tantos assim, pelo menos cegos, não eram tantos assim. Eh, Será que se, isto agora é um bocado subjetivo, que se nós, igreja, e lá está, eu estou a envolver-me também, nos envolvêssemos em acolher o outro na sua diferença, estas pessoas que agora estão muito excluídas, algumas até completamente excluídas, da prática da fé e da vida comunitária e até de percursos que são importantes, poderiam sentir-se mais chamados, ou achas que a Igreja não está preparada, e eu para a Igreja somos nós, para acolher esta realidade? O que é que falta fazer para que isto aconteça? Porque assim, há poucos deficientes a frequentar as paróquias, há poucos deficientes a viverem a sua fé na comunidade, mas também não se vê as comunidades, e eu falo no geral, porque é o geral que me chega. Claro que vais dizer que há sítios que não é assim, eu sei que não é, mas na maior parte da realidade os deficientes não se sentem acarinhados no bom sentido da palavra, não é na peninha, não é no cotovelo, Uhum. mas acarinhados, convidados a participar. É mais a Olha, esquecer. eu vou-te responder desde a minha experiência. Eu acho que a razão pela qual eu sei lá, não dava muita importância à situação era por ignorância minha, ou seja, eu Pois. desconhecia por completo, nunca tinha pensado nas dificuldades que vocês passam para viver a fé, por exemplo, para ir à missa, para participar numa atividade, para acompanhar um retiro. É assim, eu sabia que, obviamente, que não tem a facilidade que nós temos, mas nunca me apercebi dessas dificuldades concretas. E como te disse, participar nessa sessão abriu-me bastante, Os horizontes. exatamente, obviamente me tornou mais sensível para eu, neste retiro que tivemos há cerca de 2 semanas, tivesse tido um papel no sentido de diminuir essas barreiras que vocês muitas vezes vivem. Aliás, tentámos arranjar um quarto duplo para que a pessoa também pudesse ficar com alguém que a pudesse orientar no percurso, um quarto mais próximo da capela, que não implicasse escadas, ou seja, houve toda uma série pronto, de tomadas de atitudes que tentaram minimizar essas barreiras e que eu neste momento estou assim mais atento. Claro que, pronto, também há situações, sei lá, eu se calhar não me sinto neste momento preparado para assumir fazer uma peregrinação a Santiago com um cego, não sei se conseguiria toda a logística, porque pronto, não sei o que é que isso pode acarretar. Agora, Com um ter cego, se calhar não era de todo complicado, uma mas pessoa de cadeira de rodas é mais é difícil, mais não é? Por complicado, causa sim. do percurso, pois, Sim, acredito que quando, sim. se calhar tinham que escolher um percurso não tão acidental, Exato, tá? exato. Pronto, mas em termos de, o mais difícil era vocês terem capacidade de convencerem aqui no sentido grande da palavra, que um cego podia participar porque tinha tudo para poder Uhum, participar, tinha toda a logística, tinha todo o apoio, era mais um, portanto, não era um a mais, era mais um, certo. pronto. Eles podem comer tudo, nós podemos comer tudo como vocês, normalmente, só se houver alguma doença, mas isso também pode acontecer convosco, podemos descansar, podemos parar, podemos abrandar o ritmo, eh, se houvesse um trabalho deste de base na catequese, já na catequese, até à idade de adultos, se calhar quer os ditos normais, quer as pessoas com deficiência, quando chegassem a uma fase mais avançada na adolescência, e esta questão já nem se punha. Aliás, tem-se verificado um bocado isso agora. Ahm, Neste momento, o desafio que eu te lançava era este. Com a tua capacidade de convocar, de convidar, serias capaz?
Isto agora é um bocado arriscado a pergunta que vou fazer, mas depois, se não quiser responder, podes dar a volta. Dentro do verbo mundei, tu tinhas energia para poderes ajudar a verbo mundei a perceber esta realidade que as pessoas com algumas incapacidades, com algumas limitações, eh, poderiam participar e ser membros ativos na verbo mundei, por exemplo. É assim, eu acho que sim, acho que a resposta é sim. Agora, acho que também há um caminho a fazer. Portanto, eu acho que se calhar parece-me mais sensato e também começar esse caminho de encontros mais simples, sei lá, ter um momento de oração, mesmo que seja noutro contexto, num contexto de natureza, num contexto Mas isso de mas isso caminhada. é o que fazes com os outros também, não é? É, exatamente. Pois, Nós também começamos assim o caminho pois, com qualquer outra realidade. já estamos iguais, pronto, sim. À medida que vamos conhecendo e que as pessoas também vão querendo e que vai havendo esse desejo de ir mais longe, eu acho que sim, acho que poderão ser dados outros passos, até porque se há coisa que eu gosto na Verbum Dei, é que há lugar para todos. Portanto, há lugar para pessoas mais velhas, mais novas, há lugares para os jovens, há lugares para os casais, ou seja, todos temos uma missão. Hum. É algo que também. Mas Pronto, tens conhecimento que na Verbo Mundei já há pessoas com deficiência integradas? olha, eu posso dizer que em Contumil, quando há missa, há um cego que participa. Eu agora não me recordo do nome dele, Não, não interessa. É o mas cristiano, sim, sim, há um cego que vai à celebração e sim, participa. sim. É apenas um, pronto. Também a Ana, por volta e meia, participa também em algumas atividades que proporcionamos. Eh, assim, de momento, vêm-me essas duas pessoas à Mas não há nenhum cabeça. deficiente na Verbo Mundei que se tivesse consagrado até hoje. Olha, há um padre missionário que, entretanto, teve esclerose múltipla e que neste momento está numa cadeira de Não, rodas. mas antes de se consagrar, não tinha. Olha, a que eu conheça, efetivamente, não. Não, não estou a Não, eu lembrar-me pergunto de. isso porque depois da pessoa estar integrada, não é excluída. Certo, Isso certo. não é comum. Mas quando já é deficiente, normalmente não é incluída. Ou seja, não é incluída assim nesses termos de Olha, eu acho que aprendizagem. formalmente ou legalmente, para ser missionário lei consagrado, que é a minha realidade, Sim, não há impedimentos físicos. Ou seja, pois diz que não. apenas. Não, não há. Apenas se pede que a pessoa seja, como é leiga, não é? Que seja independente eh, economicamente e também ao nível da sua autonomia, que possa ser uma pessoa independente. Sim, Eh, sim. e, e depois, obviamente, se tiver esse chamamento A para vocação. exatamente, eu acho que não há impedimentos. Então, a pergunta é, eu sei que tu não és um responsável máximo, nem está Não, não, certo, não. mas também é importante que haver perguntei se alguém mais lá de cima Sim, eu também ouvir. conheci o padre, agora já me esqueci o nome dele, o padre que é Certo. cego, que também que está É. na Diocese do Porto, não é? Ou seja, portanto, Ah, eu não, acho que não. Em Braga o Ah, a padre. Diocese de Braga, exatamente. Também foi uma novidade para mim, não conhecia e também fico feliz que a própria Sim, Igreja sim, sim, também tenha a porta aberta a todos, não é? Portanto, a resposta à vocação sim. depende do chamamento que Deus faz a cada um. Sim, mas Deus pode nos chamar, mas depois podemos não encontrar uma resposta no mundo para nos integrarmos. E isso às vezes é um obstáculo que não temos força para lutar. Uhum. Por isso é que Sim, eu acho que acredito. é importante que naquele webinar que participaste do Viver a Fé de Escuras, que era com cegos, Sim. os limites dos cegos são bastante pequenos em relação aos deficientes físicos. Parece estranho dizer isso, mas para nós Uhum. é a visão que nos impede de contactar tanto com a realidade que nos cerca, mas conseguimos contactar com outros sentidos. Mas uma pessoa de cadeira de rodas, uma pessoa que não ande,
tem muitos obstáculos arquitetónicos, se calhar tem vergonha de pedir ajuda para subir uma rampa, ou, ou tem vergonha porque se baba, ou porque de repente pode se sujar. Portanto, há distúrbios, né, que acontecem. certo, Portanto, um cego, se for um cego bem preparado, tem uma vida quase normal, digamos assim. certo, Eh, certo. Enquanto que um cego, por exemplo, precisa de saber o que é que está a acontecer na sua oração. Por exemplo, eu vou à missa, não sei quais são as cores do paramento do padre do celebrante neste dia. Que em cada tempo há uma cor diferente. Na Quaresma há várias cores, no Natal é outra cor. Tu vês, quem é cego não vê. E depois, mas não é importante ver a cor. Não é importante porque é que o padre separamento de cor diferente. Portanto, tem importância, não é? Sim, tem, Pronto. tem importância, a própria o contexto, a envolvência, a Sim, decoração. sim, sim, sim. Aliás, nós tivemos até essa preocupação e é algo, eu acho que é algo que faz a diferença e que eu também já sou sensível. Pronto, quando Uhum, sou assim com cegos e me perguntam, gosto de descrever o ambiente à volta. uhum. É, eu estou por estas questões todas porque realmente na tua fase, na tua fase etária, ainda estás muito na altura de fazer muitos progressos e ajudar os que vêm a seguir, os que estão já depois de ti, também a fazê-los, portanto, com o teu testemunho. Sim, eu vou ter E essa a preocupação. dar aqui. Agora, ó, Rui, isto é interessante o que tu estás aqui a partilhar, porque estás a ser de uma simplicidade a toda a prova, pronto, és tu mesmo. Mas tu na Verbo Mundei, não é só a Verbo Mundei que é a tua vida, a Verbo Mundei é vivida no dia a dia, como já disseste. eh, Tu fazes trabalhos de grupo, no voluntário, és voluntário com os jovens, mas é só com os jovens ou também tens outras missões na Verbo Mundei? É assim, vamos cá ver, a minha missão não tem assim grande foco no voluntariado. Pois. Portanto, a parte de voluntariado que eu pontualmente faço está inserida em algumas semanas de Páscoa missionária ou de campo de férias que fazemos, também integramos alguns voluntariados. Portanto, são voluntariados pontuais, porque não é esse o foco central do Carisma Verbum Dei. Portanto, o Carisma Verbum Dei é muito centrado em proporcionar essas experiências de Deus através da palavra, que façam com que as pessoas se identifiquem com Jesus e também queiram elas ser apóstolas. Porque, no fundo, é esse o carisma desta comunidade. Claro que depois, como eu disse há pouco, nós utilizamos também essas atividades que possam ser apelativas para os jovens, também para que eles possam fazer algo com que se identifiquem e possam ter então essa. Sim, mas Pronto, também tanto podes trabalhar, ter encontros deste género com jovens como com menos jovens. sim, por exemplo, neste retiro estavam pessoas dos 30 até aos 70 anos, Então, possivelmente. até eu podia estar, tinha Sim, 60. sim, sim, sim. Não, ou seja, Eu brinco. hum, Isso. e mesmo nas peregrinações, não, ou seja, há atividades e nas celebrações, são pessoas de todas as idades, até predominam pessoas mais velhas. Uhum. Pronto, O que não é estamos a falar. novidade, pois não? Não é novidade. Não, não é novidade, ou seja, aqui eu acredito e reforço isso. Eu acho que cada idade tem a sua missão e não é por Sim. termos 60 ou por termos 50 ou por termos 80 que Deus não nos chama e não nos confia uma missão a cada dia. E é importante todos nos sentirmos válidos, apesar da idade que tenhamos, porque eu acredito mesmo nisso, que a cada dia Deus, a cada um, independentemente da sua realidade e da sua idade, confia uma missão. Ah, E a Verbum trabalha com todas as idades. as idades. Oh, Rui, tem aqui uma pergunta um bocado pertinente, por quem nos está a ouvir. Alguns que nem pensam nisso, porque não têm esse conhecimento, não dá para pensar. Mas, sendo tu matemático, professor de matemática, a matemática é uma disciplina lógica, uma ciência lógica, não é? Exata. Sim, Eh, sim. Deus não é lógico. Como é que uma pessoa que lida com raciocínios lógicos
consegue ter uma relação que não tem nada de lógico. Olha, é assim, eu posso dar a minha justificação. Não sei se as pessoas vão entender ou se vão achar piada, mas é a minha lógica. Pronto, é Não, assim, não nós é estamos uma aqui. batata, a lógica aqui. Não percebi, desculpa. Aqui a lógica não é uma batata, tem alguma razão de ser. Pronto, então é assim, olha, eu tenho a certeza que nós dois estamos aqui a conversar, certo? É uma Sim. verdade, uma realidade. Ahm, e, portanto, das duas, uma. Pronto, nós somos feitos de matéria. Ou sempre existiu matéria, ou então passou a existir do nada. Hum. E eu não consigo conceber nenhuma destas duas realidades. Eu não consigo imaginar que exista matéria há infinito tempo. E também não consigo imaginar a O nada, matéria a surgir do nada. o nada, claro. No entanto, uma dessas situações aconteceu, porque nós estamos aqui hoje a falar. Este simples raciocínio abriu-me à possibilidade de existirem realidades que eu não consigo entender e que me ultrapassem. E isso abriu uma porta a Deus. Ou seja, o facto de eu estar aqui hoje não ser demonstrado por A mais B igual a C, abre-me a possibilidade a que realidades que eu não entenda a 100% ou através da lógica possam existir. E isso abriu uma experiência de Deus. E depois, como pude ter essas experiências de me sentir amado, de sentir que a minha vida foi potenciada por um amor que transcendeu os meus sonhos, os meus ideais, isso faz-me acreditar que efetivamente há alguém que é Deus, na minha ótica, e que existe. Pronto, ainda que eu não sei, não consiga justificar de forma lógica, para mim há essa realidade que é Deus. A verdade é E é que, isso que é a fé. a verdade é que a fé é mesmo isso, né? Pronto, mas Exatamente. e É o nosso, acreditar. e o nosso encontro aqui tem a ver com isso, quer dizer, não foi do nada, nem foi de matéria, foi realmente de alguma coisa, foi um encontro que houve em que nem é por acaso, é por Deus que isso acontece, boa nossa fé, em que tu estiveste, eu também estive em funções diferentes, mas estivemos os dois. Portanto, A mais B deu origem que você foste esta entrevista. Sim, é verdade. Portanto, aqui nada acontece por acaso, e é isso que me leva a acreditar que normalmente nós temos muita maneira de pensarmos, tem que haver sempre uma razão muito forte para que coisas aconteçam, e às vezes as razões não são tão palpáveis, nem tão visíveis, mas acontecem Sim. e estão lá e é para serem vividas. Oh, Rui, Mas eu eu- acho que há lógica, pronto, não vou alongar isso, muito mais, mas eu acho que há uma lógica de que Deus é amor. Acho que faz sentido e acho que é lógico, porque para mim o amor é a força maior do universo. E é uma força que pode tudo e não pode nada, porque o amor respeita a liberdade do outro, eu não posso obrigar ninguém a amar-me a mim, portanto, Deus também não pode obrigar ninguém a amá-lo a ele. E para mim, pronto, Deus é essa expressão máxima do amor, é o amor encarnado. Pronto, para mim é isso. E isso para mim tem lógica. há quem diga que, logicamente, se o homem não existisse, Deus não existia. Queres comentar? Podes repetir outra vez, que eu não, Há eu não sou quem, muito de filosofias, mas deixa eu ver se eu percebo. há quem diga, há quem diga que, pois eu sei que não é, por isso é que trouxe pergunta aqui. Uma Então debate pergunta, pergunta. filosofar não é fácil. Há quem diga, e não é tão pouca gente assim, que, e agora perdi-me, há quem diga, pronto, eh, já não sei. Tinhas dito que se Deus, ou que se o homem não existisse, que Deus também não existia, ou ao Sim, contrário, não não, não, é sei. assim. Há quem diga que se o homem não existisse, Deus também não existia. Pois não sei, eu não. É assim, para já não acho assim uma frase tão interessante. Não, pois não. Não, não, mas deixa cá ver. Mas Ora, Deus também diz que precisa do homem para fazer obras. Ele não quer eu fazer não nada sei, sozinho. eu não sei se Deus precisa, se não precisa. Pronto, também é verdade que há muitas questões teológicas que são mesmo muito, muito, muito secundárias para a minha fé, tipo os dogmas. Sim, sim, sim. Pronto, para mim são, Sim, mas, não por- quero escandalizar ninguém, mas são mas assim nós, muito pouco
Mas importantes. se os homens não existissem, se as pessoas não existissem, não havia quem pensasse em Deus, porque Pois poderia, é assim, poderá existir o amor, mas para existir o amor tem que haver entidades sim, sim, que que se se amem. amem. Portanto, é capaz de haver alguma lógica nisso também. Pronto, teria que realmente Pois. pensar para poder tirar o sumo É todo que está aqui a nessa velha frase. história Mas é do. possível que sim, que faça Sim, sentido, sim, porque sim. só existe o amor se houver pessoa, ou seja, o amor surge da relação. Sim, E, portanto, se calhar se Deus é para que amor, precisamente tem que haver tem que ver. identidades, tem que haver pessoas para que esse amor possa existir, não é? O amor é a expressão entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo, não é? É esse Deus trino, portanto acredito que faça algum sentido, sim. Rui, estamos na reta final da nossa conversa Ok. e para quem não tinha nada para dizer, É afinal, verdade, é verdade. tens razão, o Eu tempo tinha, passa no instante. eu tinha-te prometido, portanto, eu não costumo me enganar muito, mas não queria terminar sem te lançar este repto. Hum, repto, quer dizer, esta pergunta, não é um repto, vai virar depois. Eh, Tu, para chegares eh, a fazer este caminho que estás a fazer e continuas a fazer, tu tens família, já foste nisso, que tiveste que ter opções. Como é que reagiram os teus pais, a tua família, quando souberam que te ias consagrar? Eh, Olha, é assim, eu tenho a sorte de ter uma família, tenho a melhor família, não é? Tenho a melhor sim, família do mundo. já Que percebi isso. sempre me compreendeu e sempre me Isso. apoiou. Pronto, sei lá, os meus pais sempre tiveram muito comprometidos na igreja, a minha mãe deu catequese, meu pai dá catequese, a minha irmã é catequista, o meu cunhado está a estudar para ser diácono, ou seja, eu acho que sou super bem compreendido, todos me apoiam, colaboram na minha missão, eu colaboro na missão deles na paróquia, portanto, eu tive a sorte de não viver essas dificuldades. Estavas em conta. Mas sabe, é que há gente, há famílias que Sim, há. dizem, Ou seja, eu conheço pessoas em que a família é a principal e mais forte dificuldade. sim, Eu sim. entrava mais forte a seguir a sua vocação. Mas Pronto, eu, o estranho é que normalmente essas pessoas queixam-se que não há vocações. pois, também há essa É situação, assim, sim, mas querem não é o meu vocações, caso. mas não querem que os filhos sejam padres Pois, ou consagrados, né? pronto, olha, não é o meu caso, Não é então o teu ainda caso. bem, porque Graças a Deus. não, é Olha, isso. Também há famílias boas e também há famílias que apoiam, e pronto, e ainda bem. eu voltei a cara contigo para esta entrevista acontecer. Não aconteceu no dia que eu queria, porque, pronto, por questões pessoais de parte a parte. Mas isto tem a ver, a nossa conversa de hoje, com um dia em que vamos viver na quinta-feira, que é o dia do consagrado. Certo. Pronto. Então, em memória dos consagrados, eu consagro esta entrevista a quem nos está a ouvir, para que eles também possam consagrar estes momentos que partilhamos, se tiverem fé para isso, a Deus, para que Deus vos ajude, a vós, consagrados, eh, sejam leigos, sejam missionários, sejam padres, sejam, mas todos aqueles que são consagrados, que se dedicaram à missão, seja qual for, que Deus vos conceda realmente energia e aquela vontade, aquela fã, aquele levo para a missão cada vez maior. Obrigado, Todos obrigado, amém. médico, Oh, obrigado. Rui, eu quero te agradecer imenso a tua disponibilidade, o tempo que te roubei ao teu sono, levantas cedo e já é uma hora Foi de um prazer, foi um prazer. e agradeço-te imenso. Se conheces alguém que aches que é interessante vir aqui partilhar, não é só a fé, mas outras coisas da vida que são importantes de dar a conhecer ao mundo, estás à vontade. Eh, Quem nos está a ouvir pode contactar-me pelo e-mail contosreais@gmail.com. Eu terei toda a disponibilidade para depois trazer a pessoa aqui à conversa. Estamos sempre disponíveis. Rui, continuação de boa missão, continuação de uma Obrigado. consagração. E força também para vocês e continuem a desinstalar-nos, porque facilmente nós nos acomodamos.
está bem? Portanto, força Pois, também para que a gente veja bem as realidades que às vezes não pois, vemos tão bem. porque não viver a ver às escuras, se calhar aqueles que viam também começaram a ver melhor. É, exatamente. Exatamente. Esse tipo de iniciativa tem que ser canalizado também para pessoas que vejam, porque só assim podemos ser mais sensíveis à realidade e às situações de outros. Uhum. Rui, obrigado. E já sabes, quando tiver a oportunidade, queiras partilhar alguma coisa também de novo, qualquer atividade de interesse para dar a conhecer, pode contar com o nosso canal. Ok, combinado. Um grande abraço, tudo bom, Outro para ti bom e para descanso todos. e bom trabalho, que é profissional, que é missionário. E a matemática nunca te afaste de Deus e que Deus dê sentido àquilo que tu fazes. Obrigado. Grande abraço, Américo. Outro para Boa ti. noite. Boa noite. Obrigado.